E aí, meu nome é Alisson Rony e eu tô gravando esse vídeo por fins avaliativos para explicar, para descrever o site que eu construí utilizando HTML, CSS e JavaScript com coisas simples. Para matéria de Introdução a Tecnologias Web no primeiro período de Sistemas de Informação. Bom, já começando, vou até dar um inspecionar aqui. Primeiro, pela ramificação. Aqui eu tenho um body e nesse body eu coloquei um background color cinza para destacar os outros elementos. Dentro dele eu tenho um header, o cabeçalho, e dentro dele eu tenho um image e um title. Esse image aqui eu já utilizei JavaScript nele, que aqui no main.js, aqui no index.html eu coloquei o header com id e um image com id também. Eu peguei o image, peguei o id dele e aqui no main.js eu pego a referência dele e digo que o source dele é igual ao conteúdo da variável userPhoto, que no caso é uma constante que pega esse valor aqui, que é uma foto que tem no Instagram, tá? Isso aqui é segundo design pattern de JavaScript que eu poderia automatizar colocando isso aqui com o valor de banco de dados e aí eu não precisaria alterar no meu HTML o src da imagem, mas sim só alterar aqui no JavaScript. Seguindo, aqui na página, depois do header, eu tenho um main. O propósito da página é de servir como um portfólio, uma página sobre mim mesmo, explicando com algumas informações sobre mim e com um formulário de contato e também publicando, assim, disponibilizando algumas informações sobre mim e também algumas redes, como o Linktree aqui, que eu deixei que ele abra o meu Linktree com as outras redes sociais. Aí, aqui, a partir de baixo, depois de cabeçalho, aqui eu até coloquei uma animação com hover aqui e transition. Aqui eu tenho um main, que vai ter todo o conteúdo da página, todo o restante conteúdo da página. E dentro dele eu tenho duas seções, que no caso é essa seção aqui, que ele até é branco e tal, e tem um shadow aqui, uma sombra. E eu tenho outra seção aqui, que no caso é o formulário de contato. A primeira seção, cada seção eu separo por subseções, cada seção tem sua subseção. E essa subseção é dividida por uma div, é separada por uma div. Dentro de cada div, dentro dessa subseção que está dentro da seção, eu tenho um H3 com o título dessa seção, dessa subseção e os seus parágrafos respectivos. De forma mais específica, nesse terceiro parágrafo aqui, eu tenho um spam, que é dado como Spam List Technologies. Eu coloquei um spam que servisse de lista para listar outros spams com a classe Infected Text, que no caso é alterar a cor do texto para medium sea green, que no caso é um verde mais azul, um tiquinho azul, e deixar ele negrito, tá? E eu escolhi um spam para deixar como lista porque se eu colocasse algum outro elemento mais específico, ele poderia quebrar a linha de texto do P, tanto que se eu deixasse ele até continua na mesma linha e tal. Então, aqui eu coloquei como uma lista e tal, e renderizei esses elementos aqui. Eu falo renderizar porque aqui no main.js eu criei uma lista chamada technologies, uma variável chamada technologies, que ela é uma lista de strings. Ela é uma constante, uma lista de strings constante, tá? Que não vai mudar. E eu peguei a referência desse span em lista e disse que o inner HTML dele seria essa lista technologies com um map, ou seja, eu vou criar uma nova lista a partir dessa lista primária que eu tenho, dizendo que a cada elemento eu vou retornar um novo texto. É uma lista de strings, então como eu estou retornando também um texto, vai ser outra lista de strings gerada pelo map. Então, está aqui que ele vai retornar uma lista de string, já que esse array em específico é uma array de strings. Aí, para cada elemento eu retorno um texto, que no caso é um spam em texto, com o elemento em si da lista dentro do spam, dentro do elemento spam. E eu coloco todas essas listas em uma string só com o método join. Ele pega todos os itens dessa lista que foi gerada pelo map e une a uma string só. Essa string ela vai ficar separada por vírgula e espaço. Então eu devolvo uma string para o inner HTML desse spam list technologies. E aí ele fica um spam
vírgula, espaço, spam, vírgula, espaço. Assim como eu coloquei aqui join e o elemento spam. Aqui embaixo eu pego a referência do botão de submeter o formulário de contato e adiciono um event listener, no caso, para adicionar um ouvinte de eventos, para quando eu clicar ele acionar essa função aqui, submit contact form. Tanto que aqui ele aceita uma função, uma function, que pode ser uma função anônima, ou até mesmo uma arrow function, que aqui eu poderia passar o event, que é passado tradicionalmente pela function, pela função anônima. Só que só passando a referência da função e não a inicializando com seus parênteses e tal, eu posso, ele pega essa função como referência, já que eu ainda tenho o event aqui na função como um dos parâmetros aceitáveis de requisito desse evento. Mas voltando para a página, aqui é a primeira subseção e aqui é a segunda subseção. Na segunda subseção eu coloco outro, deixa eu até baixar aqui, o título, e nessa outra subseção, no terceiro parágrafo também, eu coloco um spam com enfatized text, ou seja, eu vou deixar o texto em tudo que tiver dentro em negrito e com a cor medium ser green. E aqui eu coloco um A para ele levar para a página Linktree, que é o meu Linktree, para ver as minhas redes sociais listadas aqui. Então, a partir daqui já acaba uma das seções do conteúdo do app content, que no caso é o conteúdo principal da página. Então, na outra section é uma seção para mais informações para o formulário em si de contato. Aqui eu até coloquei uma observação de formulário criado para fins avaliativos e não funcionais, que ele não está funcionando em si, mas que tem todas as características de validação. Então, mostrando na funcionalidade aqui, se eu clicar em enviar e eu não preencher nada, ele dá um foco no primeiro elemento e diz que precisa inserir um e-mail válido. Então, se eu inserir um e-mail válido aqui, que é com o arroba e uma continuação depois, com uma organização e tudo mais, eu envio, ele bota o focus no nome e diz que eu preciso inserir um nome. Coloco o nome, ele diz que eu preciso inserir um assunto, mostrando uma toast aqui. Insiro o assunto, coloco para ele não vai pedindo para inserir o conteúdo da mensagem. Então, se eu colocar um conteúdo aqui e pedir para enviar, ele limpa todos os campos e diz que a mensagem foi enviada. Porém, isso não está acontecendo de forma exata. Uma das coisas aqui a serem apontadas primeiro, quando eu mostro essa toast aqui, a toast é um elemento que eu criei aqui que, inicialmente, ele não tem classe nenhuma. Ele não tem nada, ele só tem um P, que é o toast message, e o P não tem nada. Tanto que ele não aparece aqui, ele está aqui bem embaixo na página, ele não aparece. Quando eu clico, a toast ela fica com a classe show e o toast message ele recebe a mensagem aqui. Então ele passa a ter conteúdo, passa a ter altura, ele passa a ter um rate específico. Tanto que se eu vir aqui no toast e abaixar aqui, o rate dele é 0. Se eu clicar, ele aumenta. Assim como se eu pede imagem. Então aqui no JavaScript, já continuando a lógica de pensamento que eu tinha criado antes, após adicionar um ouvinte de evento e passando essa função aqui, ele pega o evento e dá um prevent default para ele prevenir a continuação dos eventos posteriores, como por exemplo o redirecionamento para o action do form, e ele dá um stop propagation para parar a propagação dos outros eventos a seguir, tanto que tem alguns que ainda são considerados mesmo com prevent default. Aqui embaixo eu pego a referência dos 4 inputs que eu tenho ali, dos 4 inputs que eu tenho aqui no HTML. Então, os inputs de nome, e-mail, assunto e contato, e conteúdo. E aqui eu declaro a variável toastMessage let, ou seja, é uma variável que pode ser redefinida, que pode ter seu valor redefinido. E primeiramente eu defino que a sua mensagem já é uma mensagem de sucesso, porque nas próximas operações, posteriormente no caso, eu coloco alguns condicionais que verificam possíveis invalidações de formulário, como por exemplo verificar campo a campo se ele está válido. A partir da função checkValidity do
campo em si que eu peguei a referência aqui em cima. Primeiro eu pego o campo e-mail e dou um ponto check validity para ele retornar a validação desse campo e-mail e coloco o operador de negação aqui, que é a exclamação. Então, se isso aqui não for verdadeiro, for falso, ele entra aqui, ele dá foco no campo, no campo e-mail, ainda definindo anteriormente uma mensagem de erro no toast message que precisa inserir um e-mail válido. Então, a mesma coisa acontece com os outros campos. Ele põe um foco depois de definir uma mensagem específica na variável toast message, definindo uma mensagem de erro para cada situação aqui ocorrida. Menos no else. Quando ele chega no else, ou seja, quando nenhuma situação negativa ocorrer, nenhuma condição negativa, nenhuma situação negativa for satisfeita aqui nos ifs declarados, ele vai entrar no else, vai limpar todos os campos, ele vai definir o valor de todos os campos aqui como nada e vai pedir para mostrar uma toast com a toast message depois de todos os condicionais, independente de ter entrado em algum condicional negativo ou não. Aliás, independente de entrar em qualquer condicional. Então aqui ele passa a mensagem como argumento para o primeiro parâmetro da função showToast. Então aqui dentro eu pego a referência dos elementos toast e toast message, definindo em variáveis constantes, ou seja, elas não mudam. Então primeiro eu pego e defino a mensagem do elemento toast message. Eu defino o seu inner text com a mensagem que foi passada aqui como argumento na função. E aqui embaixo eu redefino, eu altero a classe do toast, do elemento toast, mudando para show. Aqui no CSS, se eu for um pouco mais para baixo, eu digo que o toast, a div com o toast, ela tem algumas características CSS aqui, inclusive com position fixed, bottom 0, left 0, right 0, para ele se manter alinhado no centro, trabalhando em conjunto com margem left, right, e que ele vai ficar lá no fundo. E já que eu não defini nenhuma altura, somente largura, aqui eu não consigo ver ele. Ele está aqui embaixo, eu não consigo ver ele. Aqui com o id toast, quando ela está show, eu defino o seu padding, e defino o seu margem, para ela ganhar um pouco mais de espaçamento e visibilidade. E aqui eu defino as características do toast message, que está dentro do toast. Então, aqui eu altero sua classe e também aqui em cima eu declarei um transition, considerando também as extensões de outros navegadores, que para cada característica CSS ela vai ter uma transição de 0.25 segundos, com uma transição easy in, ou seja, ela vai ter uma transição bem leve de entrada. Então aqui, quando eu clico, ele muda para show e tem uma transição de entrada bem leve. Também quando o show ele sai e quando a mensagem ela é dita como nula. Essa mensagem dita como nula e a classe removida, ela é feita a partir de um setTimeout que eu defino aqui ainda na função, que é uma função que vai ser executada a partir de um certo tempo dado em milissegundos. Aqui eu coloquei 3.000, no caso 3 segundos. Então, depois de 3 segundos, essa função vai ser ativa. E nessa função eu defino o class name do toast vazio, ou seja, eu tiro o show, que é o que dá uma característica de padding e margem. E aqui eu defino que o inner text do toast message é vazio, é nulo praticamente. Então, nada vai ser exibido aqui dentro do pToast message. Essa foi a parte JavaScript toda que eu coloquei. Algumas funcionalidades bem simples. Aqui no CSS eu defini também algumas coisas bem simples, como a metodologia, a organização Flexbox, para definir de forma flexível os elementos dentro de outros elementos. Aí disponibilização em coluna e disponibilização e alinhar os itens de forma vertical, no caso de forma centralizada, tanto que eu coloquei aqui para eles ficarem certinhos. Enfatizar text, que no caso é spam com uma cor diferente, que é o verde, e deixar em negrito. As características do button, incluindo o cursor, o hover do button,
definindo uma cor diferente, um background diferente, uma cor de texto diferente e um border color diferente. Quando eu coloco aqui, ele define a cor preta, background branco e a borda verde. Aqui o app header. Opa, isso aqui é desnecessário. Assim, uma coisa um pouco não tradicional é o box shadow, que coloca uma sombra que está tanto aqui quanto nas seções do app content, com box shadow aqui, box shadow aqui, e também no toast, coloquei uma leve sombra. Então aqui no header dá para perceber uma leve sombra destacada do fundo. Background é gray, eu coloquei gray, aqui coloquei um gray bem com opacidade de 0.1 e o shadow do header é um gray, um cinza 0.3 de opacidade. Então dá para ter um destaque legal, e também em cada seção posta no app content. E também na toast aqui, que ele pega um destaque maneiro. Então é isso. Obrigado pela atenção.